Imagine uma pessoa que os telespectadores americanos, certa vez, literalmente elegeram em uma enquete da TV Guide como a personificação de tudo o que há de errado com o nosso país. O vilão mais odiado de toda a história dos reality shows. Um homem que processou, faliu, vendeu cristais inúteis e foi expulso de um país inteiro, da Costa Rica, por tentar embarcar em um avião com espingardas de caça. Agora imagine que esse mesmo homem está a 2 passos de se tornar o chefe da segunda maior cidade dos Estados Unidos da América. E que as pessoas que administram essa cidade realmente têm medo dele. E é aí que começa a parte mais interessante. Porque quanto mais você observa essa história, mais forte fica o pensamento. E se esse palhaço, esse vilão, esse showman, for o mais honesto, o que ocorreu com Los Angeles nesses últimos anos? Hoje vou contar para vocês de onde ele veio, o que ele realmente representa, quem ficou do lado dele, a direita e a esquerda, e por que os comerciais que ele faz chegam a cerca de 10 milhões em uma única noite. E desestabiliza a máquina política de todo o estado. Afinal, isso não diz respeito só a Los Angeles ou a Califórnia. E por mais estranho que pareça, a todos nós. O nome dele é Spencer Pratt. Quem é esse homem? Vamos ser honestos desde o começo. Spencer, irmão, não é senador, não é general, não é professor. Ele é produto daquele gênero que ele mesmo, em parte, inventou. Ele nasceu em Los Angeles em 83. O pai era dentista, um garoto de família estável, como dizem. Estudava em escola de prestígio, Santa Mônica. Depois, televisão. Em meados dos anos 2000, ele se encontra no epicentro de um programa chamado The Hills, Os Morros. Um daqueles programas que fingiam mostrar a vida real dos jovens e bonitos, mas na verdade eram roteirizados até o último suspiro. E foi lá que Spencer encontrou seu papel. Não de herói, não, de vilão. Todos queriam ser heróis, ninguém queria ser vilão, aquele vilão que o público adora odiar. Ele espalhava boatos sobre si mesmo. Ele causava brigas, ele fazia intrigas, ele se casou, aliás. Ele se casou com sua parceira Heidi Montana, isso mesmo. E juntos, combinando, tipo, vamos nós dois, eles se tornaram aquilo que na América chamam por um apelido só, Spidey. O casal que o país inteiro odiava, mas adorava odiar. Eles deixavam o público furioso e faziam isso com tanta maestria que um apresentador, ao vivo, disse que eles eram tudo o que há de errado com a América. Fingiam se divorciar apenas para propaganda. Eles iam para programas de TV na selva e causavam escândalos lá. Gastavam milhões e iam à falência. Houve um período em que esse casal, segundo eles mesmos, praticamente não tinha mais nada e moravam com os pais. E então aconteceu uma coisa interessante. Enquanto as pessoas sérias descartaram Spencer Pratt como uma carta fora do baralho, ele silenciosamente construiu algo para si mesmo. Algo que essas pessoas sérias nem sequer tinham de forma direta, sem nenhum intermediário. Conexão com milhões. Cristais, TikTok, transmissões ao vivo sem fim. E em janeiro de 2026 ele lançou um livro. Sabe como ele se chamava? O cara que você adorava odiar. A Confissão do Vilão. Ela foi lançada instantaneamente em uma tiragem enorme. Lembre-se desse nome, porque a pessoa que escreve com a própria mão na capa o cara que você adorava odiar não é uma pessoa comum, nem tola. Uma pessoa que entende muito bem sobre si mesmo e sobre nós também. E como veremos em breve, entende muito melhor do que aqueles que, bem, estavam acostumados a zombar dele. Chegou o dia, como dizemos aqui, em que deixou de ser engraçado. Quando foi isso e o que aconteceu? No dia 7 de janeiro de 2025, o fogo chegou a Pacific Palisade. Bem, todos nós lembramos, claro, não é? Karen Bass, nossa, desculpe a expressão, prefeita, nosso governador absolutamente genial, tá bom, vou parar por aqui. A casa dos Pratt, aquela que eles compraram por 2,5 milhões, aquela que finalmente era deles, queimou completamente. Junto com todo o bairro, junto com milhares de outras casas, e lá estava toda a vida deles. Toda a vida deles. E é aqui, senhoras e senhores, que na nossa leve comédia as luzes se apagam e começa um filme totalmente diferente.
Porque quando as pessoas reviravam as cinzas de suas casas, começaram a surgir perguntas para as quais a cidade não tinha respostas. E por que em Palisades, durante o incêndio, não saía água dos hidrantes? Para onde foi o dinheiro que vocês disseram que gastaram? É igual na Ucrânia, né? Ou seja, eles mandaram os obuseiros, mas o dinheiro para consertá-los foi roubado. Por que o reservatório que deveria abastecer esses hidrantes ficou vazio? Em um concerto que, por assim dizer, nunca terminava com o tempo. Não terminava, sabe? É tipo, digamos assim, sim, os concertos nunca terminam sozinhos. Claro, não terminam sozinhos. É preciso fazê-los e terminá-los. Porque cerca de 1 em cada 5 hidrantes na área de Palisade não estava conectado a nada mesmo. Ou seja, mesmo que tivesse água. E a pergunta que pairava sobre toda a cidade, onde está? Onde está a prefeita Karen Karembas? Onde ela está? E a prefeita? E a prefeita estava em Gana, na África, na posse do presidente de Gana. Já depois que os meteorologistas emitiram um alerta sobre o perigo de incêndios, e eu realmente queria ir para Gana, existem fotos em que ela posa na recepção do embaixador americano. Senhores, 1h30 depois que Palisades pegou fogo. Ela voltou em um avião militar e levou quase um dia para chegar do outro lado do planeta. Depois ela vai admitir, ou talvez lá, sob pressão das circunstâncias. Essa viagem foi um erro. Ela vai dizer as palavras certas, aquelas que os redatores escreveram para ela. Odeio não ter estado na cidade, quando a cidade mais precisava de mim, mais do que nunca. Você foi embora sabendo que a cidade ia precisar. Bem, você só queria muito ir para Gana, para a inauguração. E depois vai sair uma investigação do Los Angeles Times sobre o relatório das ações da cidade durante o incêndio. Bem, uma análise dos erros. Foi, para dizer o mínimo, editado. Ou seja, antes do relatório da comissão chegar até nós, ela mesma, a prefeita e os caras dela removeram, suavizaram, mudaram tudo completamente. A prefeitura diz, não, imagina, né? Bem, isso, de novo, é tipo o que Yeltsin fez com a Constituição, né? Pegou a Constituição, passou para Felipe. Felipe refez completamente tudo o que era importante lá. Enfiaram páginas, sim, e juraram que era isso mesmo. E agora se coloque no lugar de Spencer Pratt. Não é vilão de TV, mas um homem que perdeu a casa num incêndio e tem 2 filhos. E então percebeu que durante a catástrofe, a cidade para a qual pagava impostos se ocupava de tudo, menos dele. E então decidiu não prestar mais atenção a ninguém aqui. Ele processou Los Angeles e a companhia de água local. Foi para Washington. Bem, afinal de contas, lá ele era conhecido. Podia se dar ao luxo de bater na mesa, gritar, dizer, esses canalhas corruptos em Los Angeles. Disseram a ele, então reeleja ela. Ele se levantou. Ninguém esperava isso dele, com a voz de Pogoreltsov. Não como político, ele fala alto como um alto-falante e tem canais em YouTube, TikTok e outros onde conversa com milhões. Parece que naquela época ele nem pensava em carreira política, mas ali ele ficou furioso, como todos nós. Um ano depois, em 7 de janeiro de 1926, no aniversário do incêndio, ele chamou uma coletiva de imprensa e declarou: "Vou concorrer a prefeito. Agora vamos deixar o show de lado e olhar para a plataforma. Porque uma coisa é gritar e se fazer de ofendido. E outra coisa completamente diferente é o que você realmente está propondo. Formalmente, a eleição em Los Angeles é apartidária. Nas cédulas não há rótulo de republicano ou democrata. O próprio irmão está registrado como republicano desde 1920, mas na campanha ele faz questão de se desvincular do partido e diz: eu não participo da política nacional, eu não participo da política partidária. Eu tenho questões locais que me preocupam. Acreditar nisso ou não, cabe a vocês decidirem. Mas vejam, repito, é preciso olhar não para o programa, mas para as ações. Ou seja, não para as palavras, mas para o programa e as ações. Digamos assim, sim. E o programa é o seguinte: mais dinheiro para a polícia. Não menos dinheiro para a polícia, mas mais dinheiro para a polícia. Menos dinheiro para essa indústria de combate à falta de moradia, que em Los Angeles consome centenas de bilhões. O número de pessoas em situação de rua só aumenta, porque essas pessoas recebem tanto dinheiro e apoio. Rigor até prisão contra corridas de rua e bloqueios de cruzamentos. Aquelas mesmas quando a multidão fecha as ruas e faz um show com pneus em chamas. Isso também acontece aqui.
Infelizmente fica longe de mim, não posso ir ver isso, mas já ouvi falar. Vi na televisão, cooperação com os serviços de imigração. Sim, cooperação com os serviços de imigração. Porque ele diz, pessoal, nós temos uma lei, eles estão cumprindo a lei, e eu sou totalmente a favor de expulsar daqui pessoas que vieram sem a minha permissão. Combate a nova onda de drogas superpotentes. Que, bem, levam as pessoas para as ruas também. A preparação da cidade para incêndios. Foi assim que tudo começou. E a redução de custos para quem tenta tocar um negócio nesta cidade. Ou seja, a criação de um clima de negócios melhor. Isso atrai negócios para cá. Isso traz empregos para cá. Isso eleva o padrão de vida. E um ponto separado ao qual quero que vocês prestem atenção especial. Para nosso público, isso não são só palavras vazias. Pratt promete diretamente enviar patrulhas policiais adicionais para sinagogas e centros Shabbat. Senhoras e senhores, em uma cidade onde nos últimos anos o judeu deixou de ter certeza de que está seguro em casa e na sinagoga. Isso não é uma abstração, é uma promessa concreta para pessoas concretas. E não há tantos judeus para que ele faça isso apenas para atrair nossos votos. Não. Ele simplesmente pensa assim: você pode concordar com essa lista, pode discordar. Veja, o importante é entender que isso não é delírio, mas sim pontos que irritaram profundamente qualquer morador de Los Angeles. Criminalidade, pessoas em situação de rua, drogas, incêndios, alto custo de vida. Ele não criou esses problemas, só deixou de fingir que não existem. Você percebeu como os trolls agora mudaram de escrever nos comentários para responder aos comentários? Eles contam que a gente vai acabar olhando e lendo mesmo assim. Mas, à primeira vista, digamos, para o dono, ou para o canal, ou para as pessoas que trabalham com ele, está tudo certo. Não tem nada lá. Então, muito interessante. Agora vou contar um pouco sobre Reclama, que na verdade a propaganda dele mesmo, foi a que explodiu a empresa. Então vou parar de contar para vocês e simplesmente mostrar. Aqui está provavelmente seu vídeo mais famoso, que em uma noite atingiu cerca de 10 milhões de visualizações. Observem 3 pontos. Primeiro, para onde ele aponta a câmera. Para as casas da prefeitura em funcionamento e para a casa de uma das concorrentes. Segundo, para onde ele aponta a câmera depois. Para aquela mesma van, o trailer, onde sua própria família vive depois do incêndio. E terceiro, no próprio contraste, não nas palavras, mas na imagem. Aqui é onde eles estão, onde eu estou e onde você está. Aqui é onde mora a prefeita Bass. Percebeu alguma coisa? Ou aqui, onde fica a mansão da Nikki Ramon de 3 milhões de dólares? Eles não precisam viver no caos que criaram lá onde ele mora. É aqui, é onde eu moro. Eles deixaram minha casa queimar. Eu sei aonde uma liderança fracassada leva. Estou concorrendo a prefeito pelos meus filhos e por todos em Los Angeles para acabar com políticos corruptos que destroem a cidade. Vamos recuperar a era de ouro de Los Angeles. Aqui mora a prefeita Bass. Notou alguma coisa? Ou será que aqui, onde fica a mansão de 3 milhões de dólares de Nick Roman, eles não precisam viver no caos que criaram onde você mora? É aqui que eu moro. Eles deixaram minha casa queimar. Eu sei aonde leva uma liderança fracassada. Por isso concorro à prefeitura, pelos meus filhos e por todos nós, moradores de Los Angeles que querem parar políticos corruptos destruindo a cidade. Vamos trazer de volta a era de ouro de Los Angeles. Você tem a gravação? Ô, Juohu, isso é sério. Isso é muito oficial. Agora você pode se deitar e seguir o roteiro aqui. Só tire meu chapéu aqui. Não. Espere. Está tudo bem? Por meio deste, você confirma sob pena de punição por falso testemunho que as informações acima são verdadeiras e que você possui todos os direitos legais necessários para se candidatar ao cargo acima mencionado. Ótimo. Você pode assinar bem aqui. E você também vai comigo para casa. Para casa. Serão 2 documentos. Todos eles são iguais. E então, sentiram isso? Os adversários dele sentiram? Instantaneamente. A equipe de campanha do prefeito imediatamente declarou que Pratt está se fazendo de Trump. Para ela, isso é um xingamento. Uma concorrente do Grossoveta ficou indignada porque ele filmou perto de sua casa, onde vivem seus filhos pequenos. Humanamente ela pode estar certa.
Ou seja, dizem que isso é um golpe baixo, abaixo de certo cinturão. Mas aqui está a armadilha em que todos eles caíram. Quando não há o que apresentar sobre a água, hidrantes, reservatório vazio ou viagem à África, e você só responde, ele copia o Trump ou filmou? Perto da casa dos meus filhos, então não está afundando ele agora? Com isso você admite que na verdade não tem nada para contestar. Nada para contestar. E agora o vídeo que, sem exagero, fez todo o establishment político do Estado estremecer. E já faço uma observação importante para que então fique claro. E esse vídeo não foi feito pela equipe do Pratt, foi feito por um diretor independente com a ajuda de inteligência artificial e publicado, e o Pratt viu, republicou com permissão, mas republicou, ou seja, assumiu responsabilidade. Assistam com atenção. Letreiro em chamas, Hollywood. Nos tronos, como se fossem aristocratas vilões, estão políticos californianos reconhecíveis. O atual prefeito é retratado como o Coringa, um homem em uniforme com as letras DSA. Isso é, os socialistas democráticos da América. Eles o arrastam embora enquanto ele implora por ajuda para reconstruir a casa queimada e os poderosos riem. E então ele aparece vestido de Batman, é claro, e vai salvar a cidade. No final, os cidadãos atiram tomates nos personagens poderosos. O secretário de Estado está atrás da mesa de DJ, e na tela aparece a frase que se tornou o slogan de toda a campanha desde então: Los Angeles vale a pena ser salva. E agora essa frase está associada a ele. Por favor, imploro. Usuários de drogas sem teto estão em frente às escolas. Meus filhos correm perigo. Olha, se você fosse um migrante transgênero, eu poderia conseguir uma xoxota de graça pra você. Vamos trazer os usuários de drogas pra mais perto. O Paz já acabou com o crime. Eu apoio ela. Próximo! Пожалуйста, я просто хочу восстановить свой дом. Прошло уже больше года. Olha. Este é um carro. Se quisermos reduzir esta cidade a cinzas, passe com o carro por aqui. Eu sinto uma proximidade tão grande com você agora. Você vai conseguir, Spencer. Bem, claro, isso é uma bagunça total, obviamente, barata. Carros treinados, intencionalmente grosseiros, e o mais impressionante, comentaristas sérios, adultos e conservadores correram para chamá-lo de genial. Um deles disse que isso é a máxima negação, o reflexo do que pode ser, em geral, a propaganda política. E Jeb Bush, não é a última pessoa no Partido Republicano, uma pessoa do próprio establishment, escreveu que isso talvez seja o melhor. A propaganda política do ano. Pense bem, o melhor comercial político do ano está sendo chamado de um desenho animado que foi feito em uma noite, em apenas uma noite, por um programa a pedido de um entusiasta. E os milhões de dólares que as equipes profissionais gastam em seus vídeos superproduzidos não chamam a atenção de ninguém. O que isso significa? É sobre a mesma coisa. As pessoas sentem falta de alguém conversar com elas, com uma linguagem viva. Mesmo que seja rude ou vulgar, viva. Quem está por ele? Interessante, né? A direita e a esquerda. Porque ele não é republicano, certo? Ele era republicano. Agora ele é só pela cidade. Né? Eu só estou aqui esperando o bonde do Trump. Agora vem uma pergunta interessante. Afinal, quem está por esse homem? É aqui que começa o motivo de eu contar tudo isso. A direita. O próprio presidente Trump falou sobre ele. Chamou ele de um grande homem, um mago. Ou seja, imediatamente puxou ele para o seu lado. Disse que ele é uma figura e que gostaria que ele conseguisse. Bom, eu também, aliás, gostaria que ele conseguisse.
Parecia que era só pegar o endosso e sair correndo. E foi aí que Pratt fez um movimento que ninguém esperava de um vilão de reality show. Ele evita receber apoio formal de Trump, e aí solta uma frase que dá vontade de anotar. Eu não preciso da aprovação de ninguém além de vocês. Podem contar comigo. Isso é para os moradores de Los Angeles, nem do partido nem do presidente. Aliás, isso não é nada bobo. Entende que em Los Angeles, tão azul quanto a noite, azul é a cor do Partido Democrata. O rótulo de Trump não é só uma vantagem, mas também um peso. E agora, a esquerda. Aqui muitos dos seus conhecidos vão ficar de queixo caído. Ele foi publicamente apoiado e recebeu elogios calorosos de pessoas que, mesmo querendo, não dá para chamar de conservadoras. Joe Rogan, Paris Hilton, o ator Dennis Quaid. Sam Pratt afirma que tem ao seu lado Leonardo DiCaprio, Jimmy Fox. Os donos do time de basquete Lakers investiram dinheiro na empresa dele. Jeannie Buss, a cantora Katharine McPhee. À noite, o produtor musical David Foster organizou um evento em seu apoio, com o boxeador Manny Pacquiao também ansioso para participar. Ou seja, para eles não é um candidato de direita contra uma cidade de esquerda. Diante deles está uma figura que, de alguma forma, atravessou todas as linhas habituais. Estrelas de Hollywood e apoiadores de Trump de um lado, e do outro, quem? E do outro lado, o aparelho, do outro lado estão aqueles mesmos, como eles são chamados, sim, a nomenclatura. Contra ele se posicionou a prefeitura atual e a ex-vice-presidente Kamala Harris defendeu o prefeito, declarando-o líder. O presidente também o declarou líder. Contra aquele que Los Angeles precisa, acrescento por minha conta, se Los Angeles quiser queimar mais um quarteirão. E a principal força contra ele foram os sindicatos. Claro, a maior federação sindical do condado criou um comitê especial com o belo nome de Sindicatos de Los Angeles contra Spencer Pratt. E investiram $231 mil em publicidade digital contra ele. Dinheiro sério, pessoas sérias, uma tarefa séria. Afundar o metido à besta. Sabe o que eles conseguiram? Agora vou mostrar, e você pode avaliar por si mesmo. Aqui está o vídeo que os sindicatos fizeram contra ele. Com o dinheiro dos sindicatos, para que o eleitor passasse a odiá-lo, preste atenção em uma coisa. Ouça do que eles o acusam. E pergunte a si mesmo enquanto ouve, isso é uma acusação ou é uma propaganda acidental? O republicano Spencer Pratt é o que Los Angeles menos precisa como prefeito. Pratt é contra o uso do dinheiro dos contribuintes para construir novas casas para os sem-teto, afirmando que já é hora deles aceitarem ajuda ou irem embora. Pratt defende mais policiais e menos assistentes sociais em Los Angeles. O republicano Spencer Pratt também acredita que sindicatos dos funcionários públicos devem ter menos poder. Los Angeles está indo bem e deve seguir nesse rumo. Vote contra o republicano Spencer Pratt. Entendeu? Ele é acusado de ser contra o uso interminável do dinheiro dos contribuintes em um sistema falido. Que sujeito desprezível. Que ele quer mais policiais nas ruas, um verdadeiro sanguessuga, que ele não dança conforme a música dos sindicatos. Ah, que sujeito terrível. Ou seja, eles apresentaram ao eleitor, cansado do crime, da falta de moradia e dos altos preços, exatamente a lista de motivos pelos quais esse eleitor vai votar no Pratt. A internet explodiu de tanto rir. Então, senhora, aquele homem que andava por aí, isso era propaganda a favor. Ou então, isso era propaganda contra? O senador Tom Cruise, ao ver isso, disse, esse vídeo com certeza vai ajudar a eleger Prata. 200 quanto foi mesmo? $21 mil. Só para fazer um vídeo reclamando por ele. É isso que acontece quando você está tão distante da realidade. Você se afastou tanto das pessoas que já não entende que aquilo que para você parece um xingamento terrível, para eles é um sonho. Quando então a própria prefeita se permitiu fazer uma crítica dura contra a Prata, contra uma pessoa que, aliás, perdeu a casa em um incêndio, a própria cidade dela chamou isso de nojento. Entende a dinâmica, né? Eles batem com força e cada golpe é como um soco na própria cara. Então por que eles ficaram tão assustados? Agora chegamos à questão principal, ao ponto pelo qual tudo isso vale a pena entender, não como fofoca sobre uma estrela da TV, mas como um sintoma.
Porque as pessoas que têm dinheiro, máquinas, sindicatos, um ex-vice-presidente, toda a estrutura administrativa da cidade mais azul da América, não do Mar Azul, mas da cidade mais azul da América, por que elas tremem diante de um ex-vilão de reality show? Olhem para os números. Com sobriedade e sem entusiasmo, pesquisa recente da Universidade da Califórnia, Berkeley, Los Angeles. O atual prefeito tem 26%. A rival do Conselho Municipal, candidata dos socialistas progressistas, tem 25%. E Spencer Pratt tem 22%. Você pode pensar, terceiro lugar, né? Os três estão praticamente empatados. As primárias são em 2 de junho. Se ninguém obtiver mais da metade dos votos, os 2 mais votados vão ao segundo turno em novembro. E esse cara, esse palhaço, tudo o que há de errado com a América, realmente pode chegar ao segundo turno para o cargo de prefeito da segunda maior cidade do país, em Los Angeles, onde um republicano nunca venceu em nível municipal. Não sei, faz mais tempo do que muitos aqui têm de vida. É disso que eles têm medo. Não é sobre o Pratt como pessoa. Eles têm medo do fato de que, esses 22% votaram, no vilão da TV em uma cidade assim. Não é sobre o vilão. É um diagnóstico deles mesmos. Isso significa que 1 em cada 5 eleitores está pronto para votar, bem, como posso dizer, em qualquer um, só para não ter o governo atual. E isso já não é uma escolha. Isso é a desconfiança deles na máquina política. Bem, agora eu honestamente preciso mostrar o outro lado também, porque respeito vocês, senhoras e senhores, e não pretendo vender um conto de fadas para vocês. As mesmas pesquisas que colocam Prata na frente no primeiro turno, no segundo turno acabam enterrando ele. Por quê? Bem, afinal de contas, nossa cidade é considerada uma cidade azul, por assim dizer. No confronto direto, tanto o prefeito quanto, digamos assim, com uma diferença de 25 pontos, 20 pontos, passar para o segundo turno e virar prefeito são coisas bem diferentes. Como dizem em Los Angeles, são grandes diferenças. Ele pode não virar prefeito. Algo acima de 90%. E ele mesmo, no fim das contas, continua sendo um showman até o osso. Ficou evidente que, ao se passar por vítima de incêndio morando em trailer, ele estava, na verdade, hospedado em um hotel de luxo em Bel Air. Acredite em mim, é um hotel luxuoso. Ele nem tentou se justificar. Mudou de ideia na hora e imediatamente fez uma paródia. Se autodenominou Príncipe de Bel Air. É um artista, né? O que mais esperar dele? E você lembra de outro artista que está na Ucrânia, mas não vamos entrar nesse assunto. Lá ele foi criado desde o início. Então por que eu estou gastando seus 30 minutos com alguém que provavelmente vai perder? Por isso. Uma pessoa que fez fortuna com uma realidade falsa, com o que chamam de reality show encenado, onde tudo é criado pelos roteiristas, trouxe à tona no espelho dos espelhos realidades falsas. O governo municipal, que durante anos encenou para nós uma peça chamada Está Tudo Sob Controle, enquanto não havia água nos hidrantes. E a prefeita posava para fotos em uma recepção do outro lado do planeta. E aconteceu que a pessoa que a vida inteira interpretou o vilão enxergou essa peça completamente, senhoras e senhores. Porque ele mesmo é desse meio. Não dá para enganá-lo com encenação ou fachada. Ele mesmo já fez isso centenas de vezes. Já esteve lá, dos dois lados, centenas de vezes. Esse é o ensinamento. E é bem maior que Los Angeles. Qualquer máquina, a mais enraizada, a mais rica, a mais confiante em sua eternidade, pode-se não perceber até o dia em que um número suficiente de pessoas comuns pare de rir dela e comece a rir junto com aquele de quem riam antes. Nesse dia, aqueles que estão no topo começam a suar. E nem 200 mil em propaganda, nenhum sindicato, nenhum endosso, nem ex-vice-presidentes conseguem mais esconder esse suor. Los Angeles vale a pena ser salvo. Isso se tornou o slogan não só desse desenho animado, não só dessa campanha, mas de todos que resistem ao poder atual. Provavelmente vale a pena. Mas eu colocaria isso de forma mais ampla. Vale a pena salvar a própria. Ideia simples, a cidade e o país são de vocês. E no dia em que vocês se lembrarem disso, não importa quem exatamente estará em cena, Batman, o vilão ou qualquer outro, o importante é que vocês parem de aplaudir o espetáculo e comecem a fazer perguntas. E as pessoas que fazem perguntas, como mostra até mesmo essa história engraçada à primeira vista, são a última coisa.
A última coisa é o que qualquer poder realmente teme. Vamos ver juntos como essas eleições vão terminar. Sim, as prévias são em 2 de junho, com certeza voltarei a falar sobre isso. Se você achou interessante, já sabe o que fazer. Fique por aqui, inscreva-se, cuide de si mesmo, cuide-se, respire fundo e aperte o sininho, é isso. E além disso, compartilhe esses vídeos com seus conhecidos. Bom, é isso. Nos vemos, continua.